escape Deus já providenciou para a sua vida. A cura, a proteção, o livramento, a provisão do Senhor já está reservada para mim e para você. Mateus 14. Mateus 14. O versículo de número 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Amado Senhor da minha alma, toma essa palavra em tuas mãos, Senhor, mais uma vez eu te peço. Não deixa sair da minha boca, dos meus lábios, nenhuma palavra que eu queira, nenhum pensamento meu, Senhor. Porque essa igreja precisa de ti, Senhor. Por isso, Pai, o que eu venho a falar, venha direto do teu trono, para o coração do teu povo, que foi escolhido, meu Pai, para um grande projeto nessa terra. Meu Senhor amado, toma os ouvidos, a mente, os corações cativos, Pai. Que somente o teu nome seja exaltado neste momento. Que eu desapareça, mas que seja vista agora a pessoa do Senhor Jesus a anunciar a palavra viva e eficaz em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode sentar, amados. A palavra do Senhor diz o seguinte: que depois do Senhor Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, aconteceu o seguinte: a multidão ficou ali naquele local, querendo abraçar Jesus, porque Jesus era um agente de milagre. Ele é o agente de milagre, e aonde ele está, acontece sinais, prodígios e maravilha, acontece coisa do sobrenatural. Então o povo não queria se afastar daquele lugar. E Jesus falou para os discípulos o seguinte: vá, peguem o barco e atravessem para o outro lado e me esperem, enquanto eu vou despedir essa multidão que está aqui comigo. E os discípulos pegaram o barco e foi para o outro lado. Passou-se um tempo, Jesus despedindo a multidão, diz a palavra, que ele subiu, resolveu ir ao monte para orar. E passou-se o tempo, passou-se as horas, e diz a palavra que àquela altura o barco com os discípulos já estavam no meio do mar, e o barco ia em direção, e as ondas, o vento era ao contrário, então batia no barco e fazia grande movimento, e os discípulos estavam assustados no meio do mar. E diz a palavra que na quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite é depois das 3 horas da manhã, Jesus resolveu ir encontrar o discípulo. E como o barco já estava no meio do mar, diz a palavra que ele resolveu ir andando sobre as águas. E diz a palavra que não mente, que quando os discípulos viram aquele movimento, aquele clarão vindo em direção dele, aquele homem andando sobre as águas, o vento balançando o barco, os discípulos já estavam com medo. Imagine só, meu irmão, minha irmã, 3 horas da manhã, você já assustado com alguma coisa que está acontecendo. De repente, na sua frente, viu um homem vestido de branco caminhando, e os discípulos ficaram com medo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está orando, se você está buscando e vê na sua mente um homem vestido de branco caminhando em sua direção, não tenha medo, porque é o Todo-Poderoso chegando para te dar a bênção, a vitória. E diz a palavra que quando o discípulo viu aquele homem vindo em direção dele, eles ficaram com medo, ficaram atônitos, aterrorizados, e começaram a gritar. E Jesus, percebendo o medo daqueles
discípulo chegou e gritou assim: ei, tenha ânimo, não tenha medo, sou eu, o Senhor teu Deus. Muitas vezes a luta é muito grande na minha vida e na sua vida, e você começa a orar, e não vê resultado, e você tem medo do que pode acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você está orando, se você está confiando, se você está clamando pelo Todo-Poderoso de Israel, não tenha medo, porque o teu Deus já garantiu vitória para você. Aquele que te chamou te garante. O inimigo pode criar situação para te assustar, pode jogar o barco da tua vida para um lado e para outro, pode balançar a tua casa, pode balançar o teu sentimento, pode balançar a situação financeira. Ei, é o Todo-Poderoso que está cuidando de ti. Você não precisa do movimento dos ventos, não, porque na sua vida movimento é o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou para os discípulos: não tenha medo, sou eu que estou aqui. E essa parte que eu gosto, sabe por quê? O que Deus gosta é de ver um homem e uma mulher que faça a diferença, que se coloque, que mesmo com medo, mesmo temeroso, se levante e desafie a sua fé. E Pedro, apesar de estar naquele barco, na mesma condição dos outros discípulos, ele se ousou, ele logo expôs a fé que estava no coração dele. Ele de fato conhecia que Jesus podia fazer. Ele de fato entendia que em Jesus havia um poder do sobrenatural. Então ele gritou de cá: Senhor, se és tu, então manda eu caminhar contigo sobre as águas. Ousadia. Deus está querendo de você ousadia. Se levante, meu irmão, minha irmã. Não aceite a situação que você está vivendo, não. Clame, mesmo que demore, mas continue confiando, porque o Deus que fez um milagre na vida de Pedro é o que está articulando hoje para te dar uma grande vitória. E quando Pedro falou assim: se és tu, Senhor, manda eu ir caminhar contigo, Jesus não teve dúvida. Eu creio que Jesus até se alegrou, hein? Alguém se manifestou, alguém demonstrou que confia em mim. E Jesus olhou de imediato: venha, Pedro, pode vir. Imagine o coração de Pedro. Ele agora estava cheio de si, estava cheio de ousadia. Olha, o mestre está andando sobre as águas. Ele entendeu o que Jesus falou: sede meus imitadores. Se Jesus já está andando sobre as águas, eu também posso andar. Se Jesus realizou milagre, eu também posso realizar. Se Jesus fez maravilha, eu também posso fazer, porque Jesus disse: eis que ele deu poder para pisar e serpente e escorpião. E Pedro entendeu isso, e ele desafiou a fé dele. E quando Jesus falou: venha, imagine, meu irmão, Pedro descer daquele barco, aquelas ondas batendo, aquelas ondas temerosas, e Pedro desceu com ânimo e começou a andar sobre as águas. Imagine os outros discípulos, eu fico viajando, os outros discípulos olhando assim: olha que Pedro danado, olha que Pedro corajoso, ele conseguiu. E Pedro indo, pensando assim: quando chegar eu vou dizer, eu andei sobre as águas. Quando chegar eu vou dizer, Deus fez um milagre. Quando chegar eu vou falar. Muitas vezes a gente tem um plano, nós temos algo em nosso coração e queremos, oramos, buscando a face de Deus e comemoramos e pensamos: eu vou contar o testemunho, eu vou relatar os feitos do Senhor, mas a gente não vigia. Aí o inimigo lança seta e somos roubados. É preciso vigiar a igreja de dia e de noite. Pedro se alegrou, se entusiasmou, começou a andar sobre as águas. Mas diz a palavra que o vento começou a soprar mais forte. O que eu entendo com essa parte na palavra é quando um homem, uma mulher, quando alguém resolve colocar fé em ação, o inimigo fica logo de olho aberto. Eu creio que naquela hora ele viu Pedro se manifestar, o inferno ficou apavorado. Olha, Pedro entendeu que nele há um poder sobrenatural. Pedro entendeu que há algo diferente, que a senha para a vitória chama-se Jesus Cristo. Pedro entendeu. Eu creio que o inferno fez um reboliço. Não, vamos criar situação para que Pedro
venha ficar com dúvida e não venha chegar até o final. Vamos criar situação. E as águas começaram a agitar, e o barco começou a tremer, e as ondas começou a soprar, e Pedro veio andando sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava no ânimo, pensando em contar os feitos poderosos, a fé dele estava firmando ele sobre as águas. Mas a partir do momento que ele tirou a mente dele da certeza da vitória e ficou olhando as consequências ao redor, ele começou a afundar. Diz a palavra que Pedro, quando viu os açoites das águas, quando viu o vento forte batendo sobre a sua pele, ele começou a sentir medo, mesmo debaixo da ordem de Jesus, que diz assim: venha. Ele começou a ficar assustado. Isso acontece com a minha vida e com a sua vida. Quando os problemas começam a intensificar, quando começa a bater em nossa porta os levantes de Satanás, ao invés de nós confiarmos e colocar nossa fé em ação, muitos se desanimam. Quando chega as lutas, quando chega a perseguição, quando chega o levante, quando a doença bate na porta, quando a situação financeira fica ruim, quando a família começa a desagar, ao invés da gente continuar clamando ao Senhor e crendo que Ele pode mudar a situação, muitos de nós desfalecemos e olhamos para trás. O que acontece quando nós olhamos para trás? O que acontece quando nós tiramos a visão do Todo-Poderoso e colocamos na circunstância ao nosso redor? A tendência é afundar. E Pedro ficou com medo da fúria do mar, das ondas, mesmo estando na sua frente aquele que tem poder sobre todas as coisas. Não é diferente hoje na minha vida e na sua vida, não, meu irmão. Quantos de nós estamos aqui hoje com medo de certa situação? Mas eu quero te dizer uma coisa: o Jesus que estava na frente de Pedro está na sua frente neste momento. E Pedro começou a afundar. Outra coisa interessante: Pedro era pescador, vivia do mar. E se ele era pescador, vivia do mar, ele sabia nadar, sabia mergulhar e sabia boiar. Então para ele seria fácil sair daquela situação. Não seria? Mas como já falei para vocês, existia ali por trás um sobrenatural. Existia ali por trás uma fúria maléfica que começou a tirar o alicerce debaixo dos pés de Pedro. Ele não conseguiu naquela hora pensar na situação, pensar em nada, só o medo começou a tomar conta do coração dele. E quando o medo toma conta do coração do ser humano, quando o medo toma conta do coração da igreja, a igreja enfraquece. É preciso ter ousadia, ter disposição. Só que Pedro tinha algo que é fenomenal. É por isso que ele falou: Pedro, sobre ti vou construir a minha igreja. Você é uma pedra, mas quando eu lapidar você, Pedro, você vai se transformar em um diamante e vai fazer o que eu quero. O que eu entendo também nessa parte.